Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula de tratamentos térmicos, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre tratamento térmico superficial, mais especificamente sobre têmpera superficial, tá? Que é um tratamento térmico derivado do que a gente já estudou nas aulas passadas, que é a têmpera completa, a têmpera full, a têmpera em todo o material, tá bom? Eu sou o Renato, sou professor do Instituto Federal do Campus de Hortolândia. Se você está chegando agora aqui nesse canal, eu convido aí que você se inscreva e ative o sininho para as notificações dos novos conteúdos, tá bom? Então, sem muita demora, a gente vai começar aqui mais essa aula de tratamentos térmicos, tá bom? Essa é a nossa aula número 4 e hoje vamos falar sobre têmpera superficial, tá? Bom, antes da gente falar aqui, propriamente dito, do tratamento térmico de têmpera superficial, é importante a gente entender por que ele existe, tá? Então, se a gente recordar um pouco das aulas anteriores, né, a gente pode dizer que a têmpera em si, ela faz com que o meu material, o meu aço, aumente a sua resistência mecânica e a sua dureza em todo o volume, em toda a peça, né? Isso faz com que esse material, de uma maneira geral, ele tenha uma ductibilidade muito ruim, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, com a medida que eu vou aumentando a resistência mecânica, por outro lado, eu estou perdendo essa ductibilidade. E muitas vezes, para muitas aplicações de engenharia, é interessante que o material ainda apresente uma certa ductibilidade, tá? Então, então, se eu tiver associado uma ductibilidade com uma resistência mecânica alta, né, seria o ideal para um grande leque de aplicações, mas eu não consigo isso. O que a gente consegue fazer é uma têmpera superficial, na qual eu vou endurecer a parte externa da minha peça, mas vou manter o núcleo com uma certa tenacidade. Esse tipo de recurso, né, de propriedade, é muito interessante para aplicações que eu até coloquei aqui nessa foto. Para fabricação de engrenagens, para fabricação aí de coroa, de pinhão. Então, por exemplo, em caixas de câmbio, de uma maneira geral, de carro, de caminhão, esses componentes, né, essas engrenagens, é, esses eixos, né, essas cremalheiras, todas elas, a grande maioria delas, passaram por uma têmpera superficial. Tá? Então não foi realizada uma têmpera completa, mas sim uma têmpera superficial para que eu tenha um endurecimento da parte externa, né, para ter uma boa resistência à abrasão, ao desgaste do contato entre essas engrenagens. E por outro lado, ainda eu tenho um núcleo dúctil, um núcleo tenaz, para que eu consiga amortecer de certa forma as vibrações, os impactos dessa troca de marcha, por exemplo. Né? Acho que eu sempre costumo dizer isso, né? E, às vezes você está lá, vai trocar, né? Principalmente em carros manuais, você vai trocar a marcha do carro e aí você percebe que deu aquela engasgada, né? Deu uma arranhada, né? Se a gente parasse para pensar que se esse componente mecânico fosse completamente endurecido, a gente teria um grande risco nessa de engasgar, de você não conseguir engatar perfeitamente a marcha, de um dente quebrar, tá? Como a gente tem um núcleo tenaz, esse impacto, né, desse casamento incorreto dessas engrenagens, vamos dizer assim, né, esse impacto ele é amortecido por esse núcleo tenaz das engrenagens. Isso preserva a sua caixa de câmbio. Então a gente tem aí carros que rodam aí chega a casa de milhões de quilômetros, né, e às vezes nem fez nenhuma alteração na parte de câmbio, né, na caixa de câmbio. Isso é muito comum, né? Então, vocês podem até procurar aí no Google carros que rodaram mais de 1 milhão de quilômetros. Muitos desses carros não fizeram nenhuma manutenção nessa caixa de câmbio. Por quê? Porque essa ideia de criar um núcleo dúctil e tenaz ajuda muito na preservação desse componente, dessa caixa de câmbio, tá bom? Bom, uh, então, é interessante que o núcleo dessa engrenagem seja tenaz para suportar esses esforços, esses impactos decorrentes da troca de marcha ou decorrente de solavancos natural, por exemplo, num transporte, aí, num carro, num caminhão. Tá? A gente sabe que na têmpera total esse aço vai ter uma dureza muito alta e uma resistência mecânica alta. Né? E inversamente proporcional a isso, à medida que eu vou aumentando esse grau de dureza, essa resistência mecânica
meu aço por via têmpera, né, a gente sabe que a ductibilidade e a tenacidade estão sendo reduzidas, tá? Outra coisa interessante é que esses aços, né, que passaram por um tratamento térmico de têmpera, posteriormente de revenimento, ele ainda pode apresentar, em menor intensidade, uma certa tensão interna devido a essa transformação austenita-martensita, tá? A gente já até falou isso em vídeos anteriores, tá? O recozimento tira a maior parte disso, tá? Mas eventualmente ainda pode ter alguma tensão interna, e tensões internas, a gente já discutiu aqui, ela pode favorecer a formação de fissuras, a princípio microtrincas em alguma região, que pode levar à falha desse componente mecânico, tá? Então é interessante criar meios, mecanismos, né, para que eu tenha ainda uma boa resistência mecânica ao desgaste, a esse atrito entre essas engrenagens, mas que eu preserve de alguma forma a integridade, a ductibilidade desse eixo, desse núcleo, tá? Bom, e o tratamento que a gente utiliza industrialmente falando com esse objetivo é a têmpera superficial. Existem formas diferentes de dar o calor para esse metal, a gente vai ver aqui, mas a ideia, o princípio é o mesmo. Qual seria esse princípio, professor? É aquecer a parte externa desse material, desse eixo, tá? Controlar esse aquecimento, controlar o tempo desse aquecimento para que eu consiga controlar essa camada que eu vou temperar e eu faço o resfriamento, tá? Então, essa é a ideia. Então, é interessante eu ter mecanismos para controlar a temperatura, termopares, alguns sensores para verificar até onde eu estou aquecendo para que eu tenha um controle dessa camada temperada, tá? Outra coisa importante é que, assim como a têmpera normal, na têmpera superficial, eu também tenho que fazer a normalização prévia a esse tratamento, tá? Lembrando que a gente já tinha discutido isso aqui, né? O aço vem, esse eixo, essa engrenagem normalmente vem de um forjamento, passa por um tratamento térmico de recozimento, normalmente pleno ou isotérmico, vai para a usinagem e volta para normalização, têmpera revenimento, tá? Ou normalização, têmpera superficial e revenimento, tá? Bom, tudo bem, pessoal? Para que é a normalização? Já estudamos, né, aqui na aula passada, para ter uma granulação mais homogênea, porque eu não posso sair de uma austenita grosseira ou de um tratamento térmico de recozimento diretamente para a têmpera. A gente já discutiu isso. Seria interessante quem quiser entender mais voltar uma aula antes dessa, tá? O primeiro caso que a gente vai ver aqui de aquecimento é por meio de chama. Então eu tenho um maçarico, e aí pode ser alguns gases diferentes, por exemplo, gás natural, butano, enfim, alguma fonte, ou óxido acetilênico, né, alguma fonte que vai permitir aí a queima desse combustível. Então eu tenho normalmente um bico injetor, né, para o maçarico, um bico injetor de combustível, um bico injetor de oxigênio, tá? E aí dessa queima, dessa chama, que produz altas temperaturas, a gente usa esse calor, né, para aquecer alguma região da minha peça que eu preciso que tenha um aumento da dureza, que eu preciso ter martensita ou temperar simplesmente, tá? Então o aquecimento é feito com o uso de um maçarico, o mesmo da soldagem, né, da soldagem oxacetilênica, é a mesma ideia. No caso aqui da têmpera superficial, é mais comum utilizar uma chama semicarburante, ou seja, uma chama que eu tenho um leve excesso de acetileno, né? Então, eu tenho algumas possibilidades de trabalhar com essa chama com mais acetileno, né? Ou com níveis de proporção de acetileno e oxigênio mais perto, ou mais oxigênio, né? Numa chama oxidante. Aqui nesse caso, é mais comum da gente utilizar uma chama semicarburante com um pouco mais de acetileno, tá? Para até evitar um pouco dessa oxidação, da descarbonatação por oxigênio, né, desse meu material, tá? Desse meu aço que eu estou temperando. Bom, isso é importante também, né? A temperatura deve ficar acima da zona crítica do material. Então veja, à medida que eu vou aquecendo de fora para dentro esse material, né, a minha temperatura está mais alta externamente e está mais baixa à medida que vai se aproximando ao centro, né, de acordo com o tempo que eu estou temperando, tá? Então, à medida que eu parei, cessei essa chama e resfriei esse aço,
como é que eu sei até onde vai essa martensita, até onde está temperado, né? Eu sei pelo fato da temperatura. Então, se a temperatura alcançou a temperatura parcialmente de austenitização ou de austenitização, eu sei que ali formou martensita, tá? É interessante também que eu não consigo ter martensita num pedaço de 10 milímetros e depois uma estrutura normalizada, normal, né? O que eu tenho é uma variação dessa microestrutura ao longo dessa área desse material, da seção transversal desse material, né? Então, eu parto de uma estrutura ultra refinada na superfície, que resfriou mais rápido e alcançou a temperatura desejada, e aí eu tenho uma variação, né? Uma tendência a ficar cada vez mais grosseira essa estrutura à medida que eu vou caminhando da superfície para o centro, tá? Então, após aquecimento, eu tenho que fazer a imediata imersão dessa peça em água ou algum outro meio refrigerante, né, para tirar o calor, para promover a formação de martensita, tá? É interessante que eu consigo distinguir a camada temperada da não temperada a olho nu. Para isso é feito normalmente um corte transversal nessa peça, um lixamento, um polimento, e faço um ataque químico e eu consigo ver a região temperada, tá? Essa região temperada ela vai apresentar para mim numa cor mais escura, um cinza escuro, tá? E a não temperada um cinza claro. E aí eu consigo medir qual é a camada temperada e aí dá para fazer todo um controle do tempo, temperatura e o que isso promove com relação à espessura da camada temperada, tá? Ainda falando da têmpera superficial por chama, existem três meios básicos de temperar, né? Três meios básicos desse processo, na verdade, tá? Que seria o método estacionário, o método progressivo e o combinado, que a gente vai ver agora, tá? No método estacionário, o nome já ajuda bastante, né? Eu vou aplicar o calor com uma chama por volta aí minimamente de 800 graus e eu vou mover essa chama para a peça. A peça fica parada e eu movo essa chama, né, manualmente para algum lugar, alguma região que eu quero temperar, tá? E aí eu resfrio em água e em óleo. Esse é um processo completamente manual, bastante utilizado em empresas pequenas, em setores aí de ferramentaria, coisas mais artesanal, né? Não é um processo industrial, tá? Não atualmente, tá? Os processos industriais utilizam aí de meios mais modernos de controle de temperatura, tempo, tá? Mas enfim, é um artifício bastante utilizado aí em oficinas, tá? Em empresas pequenas, ferramentaria, tá? Bom, a ideia é essa, né? Então eu venho com o maçarico, aqueço alguma região que eu quero endurecer por têmpera e, após aquecimento, faço a imersão imediata num tanque com água, com óleo, para resfriar, para que tenha perda de calor e a promoção da martensita, tá bom? Por meio de um resfriamento rápido, tá? Outro jeito, né? Então, outro jeito de eu ter essa têmpera superficial por chama é o método que a gente chama de progressivo. Nesse método progressivo, a peça se move e o maçarico é permanente. Um exemplo bem comum, uma engrenagem. Essa engrenagem está acoplada a um eixo, né? E está tendo uma movimentação, de alguma forma ela está girando, né? Então tem um motor fazendo essa engrenagem girar. E aqui ao redor eu tenho os maçaricos posicionados. Então tem um aquecimento mais uniforme aqui, né? E após um tempo X qualquer aí controlado, essa engrenagem aqui ela é resfriada com um banho, né? Cesso a chama, corta a chama e dou um banho ou faço a imersão dessa engrenagem num tanque com água ou óleo, tá? E por fim a gente tem um método combinado, que daí eu tenho as duas técnicas aí trabalhando conjuntamente, tá bom? Normalmente aplicado em peças cilíndricas e também de grandes tamanhos, grandes dimensões, e a dureza aí vai variar em torno de 53 a 62, ó, que eu sei na superfície, né, na camada endurecida, tá bom? Essa camada endurecida normalmente da ordem de 10 milímetros. Então aqui seria a ideia do método progressivo. Eu tenho uma movimentação do eixo, tá? Aqui o eixo está movimentando no sentido circular, né? Tá girando, tá rodando.
E os maçaricos estão movimentando aí num sentido linear, tá? Dá para jogar todo esse movimento também só no eixo, né? O eixo girando e movimentando linearmente, possível também, tá bom? Esse seria o nosso método progressivo aqui, associado com um chuveiro, né? Então, olha que interessante. Então, aquece em cima, a peça vai descendo e já vai resfriando, já vai fazendo o endurecimento por têmpera, tá? Bom, outro método, outra fonte de calor para o tratamento térmico de têmpera superficial é a indução, tá? A têmpera por indução, essa sim, é um processo amplamente utilizado na indústria, tanto para tratamentos térmicos, como também aí para fornos, né? Bastante empresas do ramo metalúrgico, siderúrgico, trabalham com fornos por indução eletromagnética, tá? Nesse processo, a parte a ser endurecida é colocada no interior de uma bobina, que é submetida a uma passagem de uma corrente alternada. O campo vai energizar a peça, esse campo magnético, provocando o seu aquecimento. Dependendo da frequência e da corrente, podem ser controlada a taxa e a profundidade de aquecimento. Uma unidade para aquecimento indutivo compõe-se de um aparelho de alta frequência e de uma bobina de trabalho. A bobina é feita de tubo fino de cobre com uma mais espiras. Vamos ver isso aqui como que funciona. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês o indutor, ou a bobina. Essa bobina ela é acoplada a uma máquina de alta frequência e corrente, né? Na qual trabalha aí, na maioria das vezes com corrente alternada. Então passa por aqui uma corrente alternada, tá? Essa corrente alternada passando por esse indutor eletromagnético forma um campo magnético, tá? E aí, à medida que eu entro aqui com um pedaço de metal, né, com uma barra de metal, qualquer que seja ele, eu induzo aqui, né, uma corrente parasita nessas peças, né, induzo os átomos, na verdade, os elétrons, né, desse metal a vibrarem, né, a se movimentarem contra essa movimentação dos elétrons da aspira, né, da espiral, e isso gera, para mim, um aquecimento indutivo. Então, o aquecimento indutivo nada mais é que o aquecimento é induzido por uma bobina que forma um campo magnético, né? E à medida que eu entro aqui com esse metal, esse campo magnético induz os elétrons da minha barra por meio aí de correntes parasitas e aquece esse material, tá? Então, se eu pôr algum elemento de cerâmica aqui, ou a mesma mão, né, eventualmente, não é para ocorrer nada, não acontece nada aqui, né? A não ser que a bobina esteja quente previamente por algum outro aquecimento de metal, tá? Por quê? Porque só vai acontecer se eu tenho um material que tem aqui uma certa condutividade, algum certo magnetismo, uma certa condutividade térmica, tá? Essa bobina, ela tem também, é importante dizer, um sistema de refrigeração interna. Então, esse forno de indução, né, ele tem acoplado com ele um sistema lá de refrigeração para a bobina, né? Então tem lá um reservatório com água, uma bomba d'água, que vai fazer com que a água circule aqui dentro para refrigerar essa bobina, para que ela não entre, simplesmente ela não tenha um superaquecimento aqui, possa aí romper, né? Perder as suas propriedades ou mesmo se deformar, ter um superaquecimento, tá bom? Então aqui a ideia da bobina, estão vendo? Importante lembrar que a bobina ela não encosta na peça, né? Ela aproxima da peça. Então, quando eu aproximo essa bobina com esses elétrons, né, em corrente alternada, com uma alta frequência, né, eles vão induzir um campo magnético, vão induzir a formação de corrente parasitas, os elétrons que da minha peça também começam a vibrar por esse efeito eletromagnético, o efeito Joule, e aí ele aquece, né? Então ele sofre essa vibração, tá? Como há aí uma resistência desse material, esses elétrons não têm um caminho livre para percorrer, eles simplesmente liberam energia em forma de calor. Então, Faraday já explica isso, né, como indução eletromagnética, tá? Então, um processo muito interessante para ser utilizado. Bom, é interessante que essas frequências têm que ser frequências extremamente altas e trabalham aí só para a gente ter uma ordem de grandeza, com 450 kHz. Então, uma frequência bem elevada comparativamente aos componentes televisão, os componentes que a gente tem na nossa casa, tá bom?
De todos esses processos que a gente está vendo aqui, de têmpera superficial, de longe a têmpera por indução é o que tem mais emprego, né? Que é mais empregada na indústria, tá? Porque ela favorece um controle maior da camada temperada, o controle de qualidade aqui é mais facilitado, então tem todo o controle da velocidade né, de descida aqui dessa peça, então a velocidade que eu estou fazendo essa têmpera, tá? O controle do fluxo de água, então todas essas variáveis aqui é mais fácil de ser controlado comparativamente a um processo, por exemplo, que eu uso uma chama oxicetilênica ou uma chama qualquer, tá? E por fim, aí eu também coloquei o endurecimento por laser, tá? O laser beam hardening. O laser, né, isso também é interessante porque ele é um princípio físico bastante utilizado para diversas coisas, né? Desde de procedimentos estéticos, né, até lá em, sei lá, biomedicina, né, dentro da eletrônica, enfim. Então eu tenho uma possibilidade enorme de trabalhar com feixe de laser, feixe de luz laser, tá? E aqui também, né? Então a ideia aqui, nesse tratamento superficial, normalmente esse laser está acoplado com alguma máquina que trabalha com programação de CNC ou programação numérica, né? Então essa movimentação é feita normalmente por robótica desse feixe de luz laser, tá? Interessante que também consigo controlar essa potência do laser, né? Então consigo controlar a potência do laser e com isso também o tempo ali que eu vou demorar para fazer esse aquecimento ou a profundidade de aquecimento, né? E aí eu também consigo controlar efetivamente a camada temperada. É um processo muito preciso, seletivo e é feito sobre algumas áreas bem específicas. É um processo comparativamente aos outros mais caro, né? Preciso ter uma fonte de luz laser que é caro, tá? É um processo normalmente bastante rápido e produz muito pouca distorção. Aqui tem um exemplo, né? Então veja aqui nesse eixo, vou pegar esse eixo como exemplo, eu tenho aqui um rasgo de chaveta e eu quero endurecer esse rasgo, tá? Então aqui eu tenho uma fonte de luz, né? Então eu tenho uma luz, na verdade eu tenho um emissor de luz, né? Então que está sendo aquecido lá por uma frequência. Então eu tenho um emissor de luz, né? Um filamento tungstênio, algum filamento. Esse filamento está recebendo energia, está recebendo um alto fluxo de elétron, ele começa a emitir luz, né? Porque está aquecendo, fóton. E aí essa luz a gente bombardeia aqui. Ela é conduzida por meio aí de espelhos, né? E lentes. E ela é induzida aqui, né? Conduzida até alguma região numa peça que vai aquecer nesse caso aqui, esse rasgo de chaveta, esse material, tá? Como eu tenho um volume muito grande de metal aqui dentro, esse resfriamento ele é muito rápido, porque o metal, né, ele está tirando o calor aqui rapidamente, a condutividade térmica é alta, então como a região que eu estou aquecendo é muito pequena, eu não preciso jogar água aqui, tá? O resfriamento ocorre de maneira natural, só pela condutividade térmica do próprio metal, tá bom? Eventualmente, se eu estivesse fazendo um processo mais amplo, né, utilizando laser, talvez fosse necessário utilizar água, mas normalmente não é o caso. A maioria das vezes, a própria metal, o volume metálico, consegue tirar calor, tá bom? Suficiente para o endurecimento, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre têmpera superficial. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? A gente se vê em um próximo vídeo sobre tratamentos termoquímicos e estudem bastante e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.